Bem, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos. A ideia é nós falarmos, né, relatar um pouquinho dos principais resultados dessa pesquisa, né, que foi uma tese de doutorado defendida em abril deste ano, né, intitulada As Políticas de Compras Governamentais e os Efeitos na Capacidade de Inovar de Empresas Farmacêuticas Brasileiras, sob orientação do professor Gilberto Pérez, que está aqui conosco, né? E também falar um pouquinho dos desafios, né? Que é desenvolver uma pesquisa, desde o início lá de achar um tema, delimitar, até todo o processo de desenvolvimento dela, né? Antes, vamos nos apresentar. Professor Gilberto, por favor. Olá, boa tarde a todos. Bom, ainda é bom dia aí para vocês, né? Eu não estou no Brasil agora, né? É 11 e pouquinho, né? Então, prazer tê-los aqui. Sou o professor Gilberto, né? Professor do PTGA, né? Da pós-graduação em administração, né? Mestrado e doutorado aí do CCSA, né? Eu tenho trabalhado com o tema de inovação já há algum tempo, ligando inovação com tecnologias, né, tecnologia de informação, e mais recentemente trabalhando com também o tema transformação digital, né, que traz em seu contexto aí a questão da inovação. Eu me encontro agora em Lille, na França, né, como professor visitante, né, uma bolsa pela CAPES, né, até o fim do ano, né. Estou sofrendo um pouquinho aqui com o frio, mas está sendo uma boa experiência, né? Agradeço a participação, né? Estamos aí com uns 30 e poucos participantes, né? Espero que tenham um bom proveito dessa nossa conversa de hoje, tá? E é isso aí, Ana. Vamos lá. Obrigada, professor. Eu sou Ana Raquel, terminei o doutorado agora em abril, como eu falei, né, no CCSA, né, na linha de pesquisa de recursos e desenvolvimento empresarial. Sou professora também do Mackenzie, só que no campus Campinas, né? Aqui também tá frio, professor, por incrível que pareça, aqui é um pouquinho mais quente, mas a gente está passando uns dias frios também, né? Uhum. Um pouco atípicos. E a ideia, portanto, é a gente contar um pouquinho de como foi essa trajetória da pesquisa, né, de doutorado. Eu vou parar o meu compartilhamento de tela, né, tá? Para evitar talvez algum tremer, alguma coisa, né? Tá, perfeito. Mas precisando, eu abro aqui a tela, a câmera, mas o microfone está aberto, tá? Tá bom, obrigada, professor. Bem, eu acho que um dos maiores desafios, né, certamente que é o primeiro passo da pesquisa, é a escolha do tema, né? E escolher o tema requer muito cuidado e também tem que ser algo que você gosta, né? Porque você vai se debruçar muito tempo, por um bom tempo, né, sobre ele. E eu lembro lá no início, né, que do doutorado, né, gostava muito do tema inovação, né, políticas de inovação, e já tinha conversado com o professor Gilberto a respeito disso, né, mas aí ele sempre me perguntava, né, questionava, mas afinal, né, o que te instiga, o que te motiva, o que você quer saber, né, o que esse tema, né, te chama tanto a atenção, né? Então, todo o processo, né, inicial de você verificar o tema, passar por afunilar, né, delimitar melhor, foi um processo também árduo, né? Mas a gente foi aos poucos, né, buscando justificativas para chegar nessa temática das compras governamentais voltadas à inovação, né? Então, primeiro aspecto que me motivou é que a inovação é um dos temas contemporâneos, né, mais debatidos no meio empresarial e acadêmico,
né, e crescentemente debatido. Afinal, é um dos pilares, né, que sustentam a competitividade, a inserção mais ativa das empresas e países no mercado internacional e contribui para o desenvolvimento socioeconômico, né? Cabe um pouquinho destacar que a minha formação toda, né, de graduação e mestrado é em economia. Então, eu sempre tive no mestrado, né, o meu foco era economia industrial. Então, era muito forte essa questão da indústria, do desenvolvimento, né, nas minhas possibilidades de desenvolver uma pesquisa, tá? E o debate dessa temática, né, acerca da inovação, é ainda mais importante em países em desenvolvimento como o Brasil, porque existem tendências estruturais que são difíceis de serem mitigadas, né? Então, como, por exemplo, a forte dependência que a gente tem de pesquisa, desenvolvimento e inovação das nações desenvolvidas. Isso ficou bem claro, né, no momento desse momento de pandemia, né, na indústria farmacêutica, em especial, né? Lógico que nos últimos anos foram criadas assim, instituições e políticas de inovação ou políticas de estímulo, né, políticas governamentais de estímulo à inovação. Mas muitas vezes essas políticas elas originam-se em países mais avançados, né? Então ela tem um viés voltado para países de um nível de desenvolvimento maior que o nosso, né? E essas políticas de inovação contemporânea surgiram do reconhecimento de que a inovação é um conceito mais amplo, né, que abarca não somente novos produtos, mas também novos processos, mudanças organizacionais, mudanças mercadológicas, né, e que o processo de inovação, ele resulta de uma aprendizagem, de uma interação entre diferentes atores, como empresas, institutos de pesquisa, Estado, né, universidades. E as ações voltadas, né, as ações de política de inovação, elas devem, então, sob essa visão, né, a contemplar todas as etapas do processo inovativo, né, desde a pesquisa, desenvolvimento, desde a produção, comercialização, né, e aí, justamente por conta disso, tem conduzido nos países desenvolvidos a adoção de um mix de políticas, principalmente uma ênfase em políticas que a gente chama de demand pull, ou seja, são medidas governamentais voltadas à geração e à difusão da inovação a partir do aumento da demanda, né? Particularmente tem se destacado essa política de compras governamentais, ou seja, que é o uso do poder de compra do governo para induzir inovação em empresas que fornecem bens e serviços para o Estado e a disseminação dessa inovação. Acredita-se, por exemplo, que essa política de compras governamentais possa reduzir os custos, os riscos da inovação, acelerar ou mesmo mudar a direção do processo inovativo e encorajar, né, a difusão de atividades de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, né? Com as novas diretrizes da União Europeia nos últimos anos, a adesão de países da OCDE, né, a esse tipo de política e a incorporação na agenda, né, de países em desenvolvimento, né, ampliaram o interesse da academia a respeito dessa temática. Mas ainda, né, a literatura é muito fragmentada e está em processo de consolidação, o que me chamou bastante a atenção sobre a oportunidade de abordar esse tema no contexto brasileiro, né? Afinal, né, quais são as características das compras governamentais ou dos processos licitatórios, que são muito rígidos, né, seriam capazes de influenciar a capacidade de inovar de empresas, né? Particularmente, a gente fez um recorte setorial, né? A gente escolheu abordar a indústria farmacêutica, que é uma indústria que tem um papel importante no desenvolvimento socioeconômico, né? E também, né, ela tem uma característica que é a dependência, né, forte dependência de insumos importados, defasagem tecnológica, né, que são evidenciados por déficits frequentes na balança comercial desse setor e inclusive no desabastecimento que a gente teve no período de pandemia,
né? E por se tratar de um setor estratégico, durante muitos anos, né, o setor farmacêutico tem sido alvo de atenção de políticas de inovação, em especial as compras governamentais. É interessante que, a princípio, né, antes da qualificação, a ideia era falar das políticas de compras governamentais de uma maneira geral, né, professor Gilberto? Daí, na qualificação, a gente fez o recorte para delimitar ainda mais esse tema, né? E aí a gente chegou na nossa questão, né? O que a gente queria saber, que era o que o professor Gilberto falou afinal, né? O que você quer saber, o que te instiga nesse tema? E aí a gente delimitou que a gente gostaria de saber de que forma, né, a política de compras governamentais pode influenciar na capacidade de inovar de empresas farmacêuticas brasileiras, ou seja, empresas farmacêuticas nacionais, tá? Então, seria, logicamente, o objetivo geral compreender como essas compras governamentais, fundamentada nessa Lei 12.349, né, que altera a Lei de Licitações de 93, pode influenciar na capacidade de inovar de empresas farmacêuticas brasileiras que participam de processos licitatórios. E aí, para conseguir, né, atingir a esse problema responder a esse problema de pesquisa, a gente também se valeu da elaboração de objetivos específicos, né? Então, a gente precisava entender ou identificar quais fatores ou quais características, né, dos processos licitatórios seriam capazes de influenciar o uso, né, a eficácia do uso das compras governamentais como uma forma de estimular as empresas a inovarem, né? Também descrever quais os obstáculos que o setor privado enfrenta nesses processos licitatórios e verificar se haveria algum mecanismo de interação, feedback entre setor público e privado para fomentar o processo inovativo das empresas farmacêuticas nacionais. E, finalmente, né, propor uma organização, né, ou organizar os resultados da pesquisa em um modelo conceitual, tá? E aí, o primeiro passo, né, quer dizer, além do tema e da delimitação, foi fazer o referencial teórico, ou seja, verificar quais os principais conceitos que eu precisava para ter uma compreensão maior sobre o tema, né, e fazer uma análise sistemática da literatura que já abordou essa temática, né? E muitos desses trabalhos são de fora, ou seja, de países desenvolvidos, né, em especial europeus, né? E então o referencial teórico ele contou com conceitos como inovação, né, e também abordou o Sistema Nacional de Inovação, que é o arcabouço teórico, né, para as políticas de inovação contemporâneas, em especial, né, é o que embasa, né, a literatura que fala sobre as aquisições públicas relacionadas à inovação, né? A partir da revisão sistemática da literatura, foi possível construir um modelo conceitual a partir do que os autores falavam já, e esse modelo conceitual serviu de base para conceitos e perspectivas gerais na construção, né, dos instrumentos de coleta de dados e para comparação depois, né, dos resultados obtidos com a minha pesquisa, né? Além do referencial teórico, né, de um capítulo à parte, né, foi feito um estudo a respeito da indústria farmacêutica brasileira, né, que era importante eu identificar qual é o histórico, qual é a evolução dessa indústria, né, identificar quais as políticas públicas voltadas ao estímulo desse setor, né, e também identificar quais os principais atores e como se dava a dinâmica inovativa da indústria farmacêutica brasileira, né? Embora fosse, a princípio, né, não fosse um recorte setorial lá atrás, né, eu já tinha abordado a indústria farmacêutica no meu mestrado, né? Então, que eu já tinha um conhecimento prévio a respeito
do fato de ser um setor estratégico para as políticas públicas voltadas à inovação, tá? Bem, visto isso, né, tendo esse arcabouço teórico em mãos e um conhecimento, uma compreensão maior a respeito do setor, era identificar como, né, como eu vou atingir os meus objetivos, como que eu vou responder ao meu problema de pesquisa. E aí, juntamente, em conversas frequentes com o professor Gilberto, ele deu a ideia de usar o enfoque qualitativo, né? É uma pesquisa de natureza exploratória, né? Afinal de contas, é um tema ainda carente de estudos e que carece dessa consolidação da literatura, principalmente num contexto específico, né, que é o brasileiro, né, e nessa indústria em particular, né, e em especial adotou-se uma estratégia de investigação que é a grounded theory, ou a teoria fundamentada nos dados, né, ou seja, a teoria, né, o pesquisador deriva a teoria abstrata, né, de um processo, ação e interação fundamentada nas opiniões da pesquisa, ou seja, dos participantes da pesquisa, desculpa. As proposições teóricas e a própria teoria surgem dos dados e se referem a novos pontos de vista, né, sobre um determinado fenômeno, bem como a uma situação particular. Então, a partir da coleta de dados, é que eu chegaria às principais proposições e à teoria a respeito dessa temática, atendendo, né, respondendo ao meu problema de pesquisa e atendendo aos meus objetivos específicos, né? Então, essa estratégia de investigação, ela pode contar com diversas fontes de dados, né? Nessa pesquisa em especial, além de uma análise de documentos, né, porque relatórios oficiais, né, legislação, foram realizadas entrevistas em profundidade, tá? E, na verdade, essas entrevistas foram feitas em 2 etapas, né? A primeira etapa com 13 participantes, né? É uma pesquisa qualitativa, então os dados não seriam generalizados, eu precisaria, em profundidade, saber a opinião dos participantes a respeito das compras governamentais voltadas à inovação. Os 13 participantes estão descritos aqui, né, nesse quadro. E são participantes, né, são atores tanto do setor público quanto o privado. Eu precisava saber quais as características lá da licitação, tanto para os atores, né, relacionados à Secretaria Municipal, né, a fontes de financiamento público, né, a laboratórios oficiais, até mesmo, e também o setor privado, que representam as empresas farmacêuticas, em especial brasileiras, que eram o foco da pesquisa, né? Mas vejam que aqui nesse quadro, né, além dos 13, tem 4, né? Falou errado? Não. Na verdade, foram, na primeira etapa, 13 participantes, e na segunda etapa, que foi uma avaliação e uma consolidação dos resultados, né? Que eu voltei a campo para verificar até que ponto, né, o que eu tinha achado, o que eu tinha obtido, né, de resposta à minha pergunta estava ok ou não, né? Então, na segunda etapa foram 5 participantes, 4 que já tinham participado da primeira etapa e um quinto, né, que é esse entrevistado 14, que não tinha tido contato com as perguntas anteriores, né? Então isso foi extremamente positivo, né? Porque ele ele é como se ele tivesse isento, né? Os outros já tinham conhecido a primeira etapa da pesquisa, né? E daí ajudou, portanto, nessa consolidação, essa avaliação das proposições teóricas e da teoria a que eu tinha chegado com a primeira parte das entrevistas, né?
Cabe aqui relatar, eu acho que já que a gente está falando dos desafios, né, o professor Gilberto acompanhou bastante isso, a questão da dificuldade de achar, né, respondentes, entrevistados, né, é um período, né, de pandemia, mas em que havia uma restrição de mobilidade, né, estava todo mundo em isolamento social. Embora os entrevistados estivessem, em sua maioria, em home office, era a indústria, né, a indústria que está no olho do furacão. Então, havia muita dificuldade de acessar, né, e determinados entrevistados não tinham a disponibilidade, e outros que eu tentei acessar também não houve, em decorrência do contexto, né, e também não é tão simples assim, né, desenvolver uma pesquisa, né, e achar participantes, né. Então, todas as pesquisas foram realizadas online, e antes de fazer a pesquisa de campo, né, eu acho que é outro aspecto interessante, é que nós tivemos que entrar com um projeto no Comitê de Ética, né, que envolvendo os seres humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, só depois as entrevistas foram realizadas, né, porque envolve, né, participantes, e que a gente tem que prezar pela dignidade dos participantes da pesquisa, né, e também garantindo, né, a privacidade, o sigilo das informações, né. Bem, aqui está um pouquinho do processo da teoria fundamentada. Acho que essa estratégia de investigação digamos assim, um capítulo à parte, né. Eu acho que mereceria uma outra palestra, né, porque eu fui aprendendo a estratégia ao longo do processo, né, desenvolvimento da pesquisa. Quando a gente fala em pesquisa qualitativa, em especial nessa estratégia, ao mesmo tempo que você vai coletando os dados, você já vai fazendo, vai analisando, né, então você vai criando categorias, né, para análise dos resultados, né, a partir, por exemplo, da 11ª entrevista, né, eu já percebi que não foram encontrados novos insights a respeito dos aspectos centrais da pesquisa, então já dava indícios de que eu tinha uma saturação, algo que a gente chama de saturação teórica, ou seja, os próximos entrevistados, eles não me trouxeram resultados diferentes do que eu tinha visto anteriormente, o que é legal, porque ajuda você justamente, né, ir se direcionando para as principais proposições da sua pesquisa e para a resposta ao problema, né? Bem, como eu falei, né, a análise foi sendo feita à medida que o trabalho foi se desenvolvendo, em que foram sendo coletados os dados, né? E aqui eu coloquei somente os tópicos, né, da apresentação e análise dos resultados, né, em que você faz uma codificação inicial das entrevistas, né, constrói códigos, vai escrevendo os insights a respeito dos dados que você vai coletando, né. Aí eu fiz análise documental concomitante à coleta de dados da entrevista. Muitas vezes o entrevistado comentava ou indicava algum relatório oficial para eu ler, né, ou falasse um pouco mais de uma nova legislação, então eu tinha que me informar mais a respeito, né, então a análise documental, ela foi complementar às entrevistas realizadas, né, e aí fui, nesse capítulo, né, da análise dos resultados, detalhando um pouco mais, né, esses aspectos da interpretação dos dados ao longo do processo de desenvolvimento da pesquisa, né? Acho que merece atenção especial os modelos que nós conseguimos, né, representar a partir dos resultados da pesquisa, né, e mostrando que, afinal, quais os resultados, quais os achados, né, entre aspas, da pesquisa a partir dessas entrevistas e dessa análise documental. Bem, o primeiro modelo
que foi feito, né, que foi elaborado, foi referente às próprias contas públicas, compras públicas, né? Então, esse modelo, ele retrata o funcionamento das compras públicas, que ela é influenciada pela infraestrutura jurídica, né, pela legislação que está por trás dela, e a infraestrutura jurídica institucional, por aspectos relacionados à coordenação e governança dessas compras públicas, e também pela incorporação de novas tecnologias do SUS, ou seja, o quão o SUS é capaz de absorver uma tecnologia que o setor privado desenvolva, né? E é geralmente um processo bastante moroso de aceitação, né, de aprovação de novos medicamentos e novos produtos médicos hospitalares, por exemplo, né, que serão utilizados ou que passarão a ser utilizados pelo SUS, né? Lógico que nesse período de pandemia, né, você tem um aspecto emergencial, então você começa, esse processo ele teve o seu tempo reduzido, mas normalmente não é assim que acontece, né? Então, embora a gente tenha uma legislação que seja amigável à inovação, ou seja, o governo ele compra o produto e ele pode dar preferência àqueles que são inovadores. Então, tem até uma margem de preferência para esses produtos. Embora exista essa legislação, né, que a lei número 12.349 de 2010, as aquisições públicas são regidas no Brasil efetivamente pela lei 8.666, né, que é focada na escolha mais vantajosa em termos de economicidade para os agentes públicos. Então, os processos licitatórios conduzem, muitas vezes, a uma concorrência via preço entre as empresas participantes. Então, a inovação acaba ficando, né, os produtos inovadores ficam num segundo plano. Além disso, né, a gente tem que o SUS tem problemas e que acabaram sendo evidenciados, né, nesse período de pandemia, de problemas relativos a subfinanciamento, né, problemas de gestão, e isso incorre ainda mais numa preocupação, né, dos agentes públicos com preços mais baixos, né, para reduzir custos, que é o que rege o princípio de economicidade, né? Então, soma-se a isso, né, o setor público ele tem um poder de negociação muito grande, porque ele representa uma parcela significativa do mercado consumidor farmacêutico, por causa do SUS. E aí ele consegue barganhar sempre menores preços. Então, não há estímulos, né, às empresas nacionais em desenvolver novos produtos ou inovarem para atender esses editais de compras públicas, né, porque os preços são os elementos mais importantes na tomada de decisão do setor público. Ele busca o menor preço, né, e foi uma opinião recorrente dos entrevistados da pesquisa, até mesmo, né, do próprio setor público. Além disso, né, tem outros problemas nas compras públicas, né, a insegurança jurídica causada pelo excesso de burocracia, rigidez, falta de clareza documental, inflexibilidade dos termos do contrato, então é o que está no edital e pronto, né, interferências políticas, descumprimento de contratos, principalmente no que diz respeito às esferas municipais, né? Receio de atraso nos pagamentos pelo setor privado, né? Então, todos esses aspectos aumentam os custos, os chamados custos de transação, né? Que são aqueles custos relativos à negociação, à barganha e à execução dos contratos. Esses maiores custos de transação, juntamente com a ênfase que é dada aos preços, né, e a morosidade nessa incorporação de novas tecnologias pelo SUS, influenciam de uma forma negativa, né, a tomada de decisão das empresas nacionais, sobretudo no que concerne a inovação, né. Lógico que, independente, né, desses problemas relativos às vendas, as empresas buscam, sim, participar de processos licitatórios, devido ao fato de que o mercado público tem grande dimensão, né? Então, o governo é um grande comprador, né? E também existe a possibilidade, né, de certa forma, estimular o setor privado a consumir um produto que é incorporado pelo SUS.
né? Ou mesmo o médico, né, que trabalha no setor público, ele também trabalha no setor privado, ou seja, ele tem o próprio consultório, então ele vai lá e indica aquele produto que o SUS utiliza. Então, é uma oportunidade de negócio, sim, para as empresas, mas o que faz com que elas acabem desenvolvendo algumas formas, alguns esforços, né, para superar entraves, como eles têm departamentos específicos voltados às compras governamentais, contratam portais pagos, né, ou mesmo se utilizam dos intermediários, como tenho aqui no modelo, né, que são os distribuidores médico-hospitalares, que acabam amenizando um pouquinho essa questão dos custos de transação. Mas a ideia é que, sim, é um bom negócio vender para o Estado, mas as empresas não buscam inovar, né? Justamente por conta daqueles fatores que eu mencionei anteriormente. Além disso, né, essa é uma indústria defasada tecnologicamente, é uma indústria que tem uma dependência de insumos. Então, isso dificulta a eficácia das compras públicas, né, voltadas à inovação. Porque se você tem uma defasagem tecnológica, não é simplesmente vender para o Estado que vai te estimular a inovar, né? E aí, a partir da coleta de dados, das entrevistas, etc., foi possível identificar uma outra política que seria capaz de influenciar a capacidade de inovar dos laboratórios privados nacionais, né? Que é o que está representado aqui no modelo conceitual 2, né? Esse modelo conceitual 2, ele retrata o funcionamento das chamadas parcerias para o desenvolvimento produtivo, as chamadas PDPs, né? Que são reconhecidas pelos entrevistados como uma política de compras públicas voltada efetivamente à inovação, porque ela articula aquisições públicas com a formação de parcerias de transferência de tecnologia dos laboratórios privados para os públicos. Então, a questão é que o laboratório privado, ele estabelece uma relação com os laboratórios públicos, como, por exemplo, Butantan, Fiocruz, etc. E aí, esse laboratório privado, ele vai fornecer durante 5 ou 10 anos, dependendo se é medicamento biológico ou não, para o governo, né, para o Ministério da Saúde, um determinado medicamento, cujo edital é aberto pelo governo, e ele vai fornecer esse produto, e durante esse período, né, do contrato, ele vai transferir tecnologia para os laboratórios públicos, né? E a ideia é que isso ajude na capacitação tecnológica e produtiva da indústria farmacêutica brasileira. Aí você pode perguntar assim, mas e aí, né? Mas como que o laboratório, quais são as vantagens, né, para o laboratório privado, e por que que você diz que pode desenvolver a capacidade de inovar deles, né? É que há uma necessidade para participar dessa política, né? Que os laboratórios privados cumpram determinadas exigências para participar dessas parcerias, né? E também ele precisa de requisitos técnicos para fazer essa transferência, né, de tecnologia, porque não é algo trivial e muitos processos de transferência tecnológica acabam não dando certo, né? E aí, nesse caso, né, também o laboratório privado, às vezes ele precisa ter uma capacidade de absorver tecnologia, porque às vezes ele não é o produtor do ingrediente farmacêutico ativo, ou seja, do insumo. Então ele tem um outro parceiro, que é o produtor de IFA, que vai transferir tecnologia para o laboratório privado, que por sua vez depois vai transferir tecnologia para o laboratório público, né? Então, aqui você tem a possibilidade de ter uma capacitação tecnológica e produtiva para os laboratórios privados. Tanto é que muitos laboratórios nacionais começaram a construir parques produtivos novos, né? Então, a potencializar suas tecnologias, né? Então, o que se chegou, né, a partir da percepção dos entrevistados, né, é que as PDPs estimulam o desenvolvimento da capacidade de laboratórios nacionais,
principalmente porque os laboratórios precisam ter inovações de processo e não necessariamente só inovação de produto, né? E aí ajuda essas empresas nacionais a desenvolverem um pouco mais sua tecnologia e ficarem, mesmo que ainda distantes, né, mais próximas de um passo de desenvolvimento como os grandes laboratórios multinacionais, né? Então, o que foi possível perceber é que a partir da relação que se dá entre laboratórios públicos e privados, há menores custos de transação, as oportunidades de negócio existem e também, e aí é um ponto crucial, ocorre a interação entre os agentes envolvidos, e isso é importantíssimo para o estímulo da capacidade de inovar, né? Então, a partir desse modelo, né, foi possível chegar às principais proposições teóricas da pesquisa, né? A primeira delas é que a ênfase dado a esse princípio de economicidade, né, de priorizar o custo na legislação que rege as compras públicas, acaba comprometendo o estímulo ao processo inovativo das empresas nacionais licitantes, né? Era um bom negócio vender para o Estado, mas não inovar. A segunda proposição é que a insegurança jurídica, as eventuais condutas oportunistas e a incerteza quanto ao cumprimento de prazos, né, de pagamentos pelo governo, acabam ampliando os custos de transação. E numa terceira proposição, que embora essas compras públicas gerem sim oportunidades de negócio às empresas, esses custos de transação, a ênfase dada aos preços nas licitações, a morosidade na incorporação de novas tecnologias para o setor público, acabam desestimulando a busca dessas empresas pela inovação. E uma quarta proposição seria que mesmo as compras públicas sendo amigáveis à inovação, né, elas só teriam uma eficácia maior se a gente tivesse uma indústria farmacêutica nacional já desenvolvida e com capacitação tecnológica. Então, não é simples, né, fazer com que essa política de compras governamentais seja eficaz como em países desenvolvidos, né? E aí a gente chega à nossa teoria que veio, né, derivada dos dados, que para exercer uma influência positiva no desenvolvimento da capacidade de inovar das empresas nacionais, né, é necessário que a política de compras públicas, né, relacionadas à inovação seja capaz de reduzir os custos de transação, gerar oportunidades de negócios às empresas e, principalmente, né, gerar uma interação dos agentes. É essa interação que acaba sendo crucial, inclusive, para que aquelas PDPs sejam vistas como uma política de inovação pelos participantes da pesquisa, né? Finalmente, né, então, a partir da análise dos dados, foi possível cumprir, né, os objetivos gerais, específicos que foram delineados lá no início, né, da nossa trajetória, né, do desenvolvimento da pesquisa, e aí foi possível identificar uma política, as PDPs, que apesar que sim, tem problemas jurídicos também, tem problema de coordenação e governança, mas mostraram-se mais adequados e eficazes à promoção da capacidade de inovar, né, das empresas nacionais, comparativamente às compras públicas, ao influir notadamente na possibilidade dessas empresas inovarem, terem uma inovação de processo, né? Eu acho que é tão importante como você atender aos objetivos, né, da pesquisa, você identificar quais as principais contribuições que a sua pesquisa trouxe, né? Em termos teóricos, né, as contribuições estão relacionadas à própria abordagem do Sistema Nacional de Inovação, que é o arcabouço teórico das políticas de inovação, porque na pesquisa identificou-se a importância da interação, né, entre os agentes para a eficácia de uma política de inovação. Isso porque as compras públicas, por si sós, não permitem essa interação interorganizacional, né? E devem estar articuladas a outras políticas. Não adianta uma política só de inovação. Tem que ser um conjunto integrado que leve essa interação entre os agentes.
Também acredita-se que esse trabalho possa ter tido algumas contribuições metodológicas, porque a gente utilizou essa teoria fundamentada nos dados, né? Não é um método comumente adotado nessa abordagem do Sistema Nacional de Inovação, tampouco na avaliação de políticas de inovação. Então, ela se mostrou adequada, né? Uma estratégia de investigação adequada pela natureza exploratória, né, da pesquisa. E acredita-se que a percepção e a interpretação dos atores envolvidos nessas políticas, né, sejam decisivos para o resultado de qualquer política pública. Então, você precisa ouvi-los para conseguir entender por que uma política deu certo ou não, né? Justamente porque o processo de inovação é complexo e não é linear. Quanto às contribuições práticas, né, a pesquisa mostrou-se interessante para o setor, mostra-se interessante para o setor privado, que pode vislumbrar, né, o Estado como um demandante de inovação em potencial, quanto para o setor público, né, para tentar aprimorar essa política, para buscar, sim, economicidade, mas também para abrir caminho para essa interação com o setor privado, né. E também é necessário, né, falar da relevância social da pesquisa, que é a razão de ser de qualquer pesquisa que se faz, né, tanto por discutir sobre a possibilidade de incorporar a tecnologia pelo SUS, né, que é uma necessidade ainda maior nesse momento pandêmico, né, e o debate sobre o tema de inovação, que, como eu falei, tem esse papel de ampliar a competitividade das empresas e das nações, né? Toda vez que a gente faz uma pesquisa, a gente nunca esgota, né, a temática. Então, pelo contrário, a gente inicia uma discussão, né? Então é preciso acompanhar e avaliar essa política a longo prazo. Ainda essa legislação, né, é ainda muito recente, as PDPs principalmente, né, para ver até que ponto elas podem avançar, se elas se perderam um pouquinho nos últimos anos, então talvez resgatá-la, né? E também a gente pegou um setor específico, que é o setor farmacêutico, né? Então a gente não pode extrapolar os resultados dessa pesquisa para outros setores. Então fica aqui o convite também, né, para que vocês, se tiverem essa oportunidade, né, desenvolver novas pesquisas a respeito dessa temática em outros setores, ou mesmo, né, buscar outras estratégias de investigação, né, por exemplo, a minha ambição, né, entre aspas, de à frente adotar um método quantitativo, né, para verificar até que ponto aqueles modelos conceituais que eu fiz se aplicam efetivamente, né, a esse contexto brasileiro do setor farmacêutico, né? Então fica aqui nosso convite, né, a essa pesquisa. E aqui as referências, né, principais que foram usadas, né, ao longo da apresentação, tem tantas outras, né. E aqui também, só como a gente está caminhando para o fim da palestra, depois eu coloco aqui o link, né, com a pesquisa de satisfação, que eu vou colocar no chat, que eu acho melhor do que aqui. Melhor. Uhum. Né? Eu já vou só descompartilhar aqui para que a gente possa conversar. O professor já colocou, né, as instruções a respeito das horas, né? Eu vou colocar aqui só a pesquisa. E também, enquanto a gente abre para perguntas, né, e para comentários que o professor Gilberto quiser fazer, eu vou colocar aqui também deixa eu ver se eu consigo aqui copiar. Ficou meio grande, mas eu acho que dá certo. E também, para que vocês coloquem, por gentileza, né, o TIA, né, e o nome completo de vocês no chat, para que a gente possa depois confirmar a presença de vocês. Mas você vai tirar a lista, você tem como tirar a lista ali Depois eu vou tirar a lista também, né?
Os Vou fazer as participantes, duas. né? Exato, vou fazer das duas Mais uma formas. confirmação, né? Uhum. Exatamente. Deixa eu aqui. Verificar se eu consigo já tirar. E se tiverem algumas perguntas, professor, alguma consideração, algum comentário? Eu deixei mais você falar para não interromper, né? Acho que é importante essa temática, né? Principalmente no momento que a gente está passando, né? A escolha do setor foi interessante, né? E para quem vai fazer, né? Quem tem interesse em iniciação científica dos primeiros semestres ou quem está prestes a fazer TCC, né? A temática é inovação, né? Ela é sempre das mais escolhidas, né? E dá para se estudar em várias, né? Várias frentes, né? Então, fica o convite aí para quem quiser entrar em contato, né? Eu vou não preciso nem colocar meu e-mail aí no chat. Você quer entrar na página do PPGA, né? Do Programa de Pós-Graduação, vai me localizar lá facilmente, né? Mas, então, parabenizo aí a Ana pela apresentação, né? E foi um ponto inicial, né? Como você bem falou, né? Uma pesquisa nunca esgota, né? Um tema, né? É muita pretensão, né? Se dizer Exato. que uma pesquisa ficaria muito chato também, né? Dizer, olha, Sim, com essa pesquisa, olha, daqui para frente ninguém mais pode pesquisar porque eu já investiguei tudo, né? Isso é sobre esse tema. Então, sempre se pode, né, aprofundar um pouco mais, né, num campo de estudo, abordar sobre outras lentes teóricas, sobre outras alternativas metodológicas, né? Então, quem tiver interesse, né, também, né, a tese da professora Ana Raquel, né, que eu tive aí, ó, tive o privilégio de orientar, né? A Ana é muito dedicada, né? A tese dela está disponível, né? No nosso banco de teses do Mackenzie, né? Acho que quem está vendo agora aqui na tela, né? Tem o nome completo da professora Ana, né? Pode localizar fácil a tese, né? No banco de teses, né? Então, né, temos aí mais alguns minutos, seria bom, né, se os alunos tiverem algum interesse, né, alguém tiver interesse em fazer alguma pergunta, né, estamos deixá-los à falar. disposição. Exatamente. E só, assim, na verdade, também a gente depois já teve mudanças na legislação voltadas às compras governamentais, né, após Uhum. a defesa da tese. Então, é interessante a gente ver como que é um processo dinâmico, né? E É, eu acho que, né, e em especial quando a gente fala em avaliação de política de inovação, né, é carente de atenção isso. Muitas vezes são feitas políticas, mas não se verifica o que deu certo, o que deu errado, né? E bola para frente, repete a mesma política lá na frente e, de novo, né? Não se sabe. Então, assim, é um assunto bastante rico, né? E, e ainda em processo. Eu acho que em qualquer tempo, se alguém quiser abordar essa temática, certamente vai ter aspectos novos a serem temos uma discutidos. pergunta no chat, Ana, né? Deixa eu Eu ver. vou ler aqui. O que você acha sobre o problema de seleção adversa dos investimentos do governo durante a pandemia? Vimos bilhões indo para produtos mal especificados, soluções de infra superdimensionadas. Isso aconteceu no mundo inteiro? Será que nas próximas vai ter uma melhor estrutura legal e operacional para evitar esses problemas? Isso é meio aplicado ao dia de hoje, a questões políticas, né? Eu acho que é difícil.
Sendo, eu acho que é difícil que a gente tenha melhor estrutura legal e operacional. Acho que E também isso não é típico desse governo agora só, né? exatamente, né? É um aspecto estrutural, institucional, né? Então, veja, a gente usa uma legislação para compras, né? De licitação de 93, né? Que Uhum. apesar de ter passado por uma série de revisões, né? Ainda, né? Ela é a utilizada. Os entrevistados, de uma maneira geral, acham que a legislação está ok, mas são a operacionalização mesmo, né? A legislação, ok, é clara, mas a forma de colocá-la em prática. Então, é difícil, a gente tem aspectos políticos, né, e que Uhum. envolvem o uso indevido dos recursos, etc., que foi algo que traz insegurança jurídica, inclusive apontado como um aspecto negativo para que essas políticas não deem certo. E outra coisa, né, na pandemia foi, como era um aspecto emergencial, né, a licitação, não tinha licitação, né, É. então A também é outra priori, né, questão. qualquer uso indevido de recursos, né, principalmente público, né, ele é danoso. Né? No mundo empresarial nem se Exatamente. diga, né? Só que no mundo Não, empresarial, mundo corporativo, não tem perdão, né? Você usou indevidamente, né? Não dá para jogar debaixo do pano, né? No mundo empresarial, daí, né, a mensagem para os alunos, né, de administração, de economia, enfim, de contabilidade, né, e no futuro vão estar aí dirigindo empresas, gerenciando recursos, né, prestem bem atenção, né, com o uso do recurso da organização, né. com certeza. Existem teorias que dizem que todo recurso organizacional é potencial fonte de geração de vantagem competitiva. No mundo, no setor público deveria ser do mesmo jeito, né? Qual é a vantagem competitiva? Exato. É saúde, né? Educação, né? Então, o mau uso de recursos deve ser condenado em qualquer, principalmente quando o mau uso é consciente, não é? Porque às vezes Exato. pode até, por falta de conhecimento, por displicência, né? Fazer um mau uso, né? Mas muito cuidado, né? No mundo corporativo, às vezes não tem a segunda chance, né? É imperdoável, né? Você tomar bastante cuidado, né? Porque lá está lidando com o dinheiro dos acionistas, com o dono da empresa, né? É diferente, né, quando você utiliza mal o dinheiro público, né? Que deveria ser da mesma forma, né? Deveria Sim, ser imperdoável, né? sim. Uhum. Mais alguma? Uma pergunta aí acho que do Paulo, né? Acho que cabe aí, né? Não só agora, em qualquer situação, né? É, O- Porque é dinheiro nosso que tá indo para o ralo, né? exatamente. Alguma pergunta a mais? Se alguém quiser abrir o microfone, pode abrir, gente, Eu para acho algum. que não consegue pela configuração, mas pode fazer no chat aqui que a gente verifica. Pelo que eu estou vendo, tem bastante gente de economia. É um tema que atrai bastante gente de economia, né? Você é da área, né? Sou da área. Olha, já orientei lá o pessoal do direito, de contabilidade, de economia, você foi a primeira. É um desafio a gente chegar aí desafio entre aspas, né? A gente chegar a um consenso, né, do que pesquisar e como pesquisar, né? É verdade, é verdade. Bem, eu acho que a gente podia. Eu acho que não tem nenhuma outra pergunta, né? Já puxei a lista aqui também. O pessoal já colocou aqui do lado o nome, né? O TIA, tudo direitinho. Acho que não temos mais. Então já Estamos no deu. horário também, né? Uhum.
Então, gente, muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade. Eu sei que está corrido aí. Boa sorte, bons frutos nessa Uhum. sua jornada aí, né? Da sua experiência. E obrigada a todas pela atenção, né? E por estarem aqui presentes. Obrigada, viu? Legal.